Boa noite a todos. Estamos reunidos em mais um Evangelho Lá. Estamos muito felizes pela presença de todos vocês. Hoje, o tema que iremos estudar será Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. É o capítulo 8, itens 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 8 é Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, vão se preparando, peguem os seus evangelhos, coloquem água fluidificada. Hoje, temos a participação de Ismael, que é um trabalhador aqui da Federação Espírita Paraibana, eu, Larissa, e Gabriela, também é trabalhadora aqui da Federação. E nós estamos muito fortificados, porque nesse final de semana passado participamos do Congresso Espírita Paraibano. Isso. Foi um evento de muita luz, onde a gente pôde trabalhar e se energizar para o trabalho de todo o ano. Então vamos iniciar agora o nosso Evangelho. Vou pedir para que Gabi faça uma prece. A prece inicial, uma prece que vai ser poética. Então, eu vou ler uma música que é muito poética, que vai servir como prece. Ela se chama Ouço Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas ferines de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmã, a sorrir. muito bom. Assim seja. Essa música de quem? Autor desconhecido. Legal. Mas foi uma prece onde a gente pôde sentir Deus, Sentir Deus nas pessoas, na natureza. Muito obrigada, Gabi. Vamos então começar a fazer nosso evangelho. Você está convidado. Nós vamos aqui fazer a leitura, só repetindo, do capítulo 8, itens 20 e 21. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E aqui, Larissa, você me corrija se eu estiver errado, vamos fazer uma leitura e procurando parar algumas vezes para comentar, já que é um texto que não é muito pequeno, mas também não é muito grande. Também. Há textos maiores. Mas antes, era bom você que tinha algumas coisas para nos dizer, sobre o texto. Isso. A primeira coisa que a gente deve notar é que Allan Kardec coloca duas notas, de rodapé. A primeira diz: esta comunicação foi dada com relação a uma pessoa cega, a cujo favor se evocara o espírito Vianney, o cura d'Ars.
Então, está mostrando o contexto dessa mensagem. Tinha uma mulher, né, que tinha deficiência visual e evocaram, né, o espírito, o Vianney, para que fizesse a cura dessa mulher. E toda essa mensagem é o espírito, né, se comunicando, dando instruções sobre a cegueira, né, sobre a provação. E no último parágrafo, especificamente, né, no penúltimo, ele responde diretamente a esse apelo de curar a mulher. Mas quem era Vianney, né? Você já tinha ouvido falar de Vianney, Gabi? Já. Então, Vianney, ele... Não, né? Só ouvi de você, a sua palestra. Eu também. Eu fiz uma palestra e pesquisei quem era, né, o espírito Vianney. E ele era membro da Igreja Católica. E ele se tornou muito conhecido lá na Europa, na região de Ars, né, que foi a região onde ele exerceu, né, toda a sua atividade na Igreja Católica. E ele se tornou muito conhecido pelas curas, né, que ele fazia. Até por isso que ele foi chamado para executar a cura dessa, né, mulher. Então, o primeiro ponto é esse, é entender o contexto dessa mensagem e quem é o autor da mensagem, que é o Cura d'Ars, que é um espírito, né, muito evoluído, né, e muito humilde também, que a gente vai ver isso através de suas palavras. Mas vamos então começar a leitura, né? Outra coisa interessante é que esse porquê, né, que essa mensagem, bem-aventurados os que têm fechados os olhos, está inserida nesse capítulo de bem-aventurados os que têm puro coração. Por que Kardec citou essa mensagem nesse capítulo? Alguém teria alguma ideia? Por quê? A pureza do coração relacionada a esse tema, né? Exatamente. Enfim, o que você tem a nos dizer, você que pesquisa mais sobre o tema? Toda a mensagem ele fala da importância da provação, né, da cegueira. Ele inclusive diz que os que têm a privação da visão, né, os cegos, eles são os bem-aventurados da expiação. Então, a cegueira como algo providencial, algo que faz a gente fazer com que a nossa alma se torne pura. Um elemento de purificação do ser. Ah, entendi. Bem-aventurados os que têm puro coração, justamente o processo de purificação através das provas, né? Exatamente. Legal. Tudo a ver mesmo com o capítulo. Posso ler? Pode. Então agora nós vamos fazer a leitura. Pegue aí seu Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volveis sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Muito bom, já dá uma visão diferente
da cura, né? Como o processo de cura é complexo, né? A cura verdadeira envolve não só o aspecto físico, mas também o moral, o espiritual, né? E às vezes a gente quer, por causa do sofrimento, a gente quer um alívio imediato daquele sofrimento físico, né? Então, o Vianney, ele abre essa nova visão, né? Para que a gente tenha, ao pedir a cura, ao suplicar pela ajuda de Jesus, que a gente também, né, se coloque na posição de servidor, né, de também daquele que procura se reformar, não apenas no campo externo, né, mas também na sua atitude, nos seus sentimentos. Enfim, o que vocês acham? Ele fala, né, sobre a enfermidade, né? E para que serve a enfermidade? Por que que alguém fica doente, né? Por que que alguém tem uma doença no corpo? Qual o fim disso? O aprendizado da alma. Exatamente. O verdadeiro fim é a cura da alma. A cura da alma. Isso é o mais importante. É isso que ele quer nos esclarecer. E é uma forma de consolar, né, a mulher sofredora. Ela poderia estar com a privação da visão, mas se a alma dela estivesse sendo curada, isso era o mais importante, né? Eu achei muito poética a forma com que ele falou isso, com que ele passou essa mensagem. Ele fala que ele assim, sugere uma oração, né? E também afirma que ele não faz milagres, né? Senão através da permissão de Deus, né? E os milagres, na verdade, são esses fenômenos naturais, que nada de sobrenatural tem, mas são reformas que partem, né? Essa cura parte de uma vontade, primeiramente, daquele que sofre enfermidade, né? Da fé, da confiança. Então, ele propõe essa oração, né? Para que a gente se coloque nessa posição de enfermo, mas daquele que busca também a razão do sofrimento, né? E às vezes a necessidade da permanência daquele sofrimento, daquela enfermidade, né? Se for necessário, precisamos ter a compreensão, a confiança de que ela precisa permanecer, ela precisa continuar, como ele diz aqui, né? Uhum. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve, né? Não assim, incentivando também que a gente se martirize, né? Se castigue só para obter evolução, né? Não é bem isso, não é buscar o sofrer pelo sofrer, e sim a confiança de aceitar, né? Uhum. Quando a gente às vezes precisa dessa enfermidade, precisa do sofrimento. É muito lúcida essa opinião, né? Muito lúcida essa fala do Vianney. Para essa moça, ele se direciona primeiramente, né? Mas eu acho que essa fala, vocês vão concordar, que serve para todos nós que ainda somos enfermos, né? De alguma forma, todos nós ainda temos alguma enfermidade a curar, né? Seja espiritual, seja física, e que sempre estão relacionados. Mas estou falando muito, vamos continuar. Vamos continuar. Gabi, você podia ler o próximo? Posso. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convi que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas
maldirão o terem visto a luz. Oh, sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão a causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Bom, certa vez eu fiz uma palestra sobre esse tema e no público, né, tinham umas 5, 6 pessoas com deficiência visual. Né? Foi algo impressionante. A espiritualidade deve ter conduzido para que nesse dia todos essas pessoas estivessem lá presentes, e foi muito importante, né? Porque eu perguntei, né, para eles se eles se consideravam, né, bem-aventurados da expiação. O que é que a cegueira tinha conferido a eles nessa existência? E eles começaram a falar, né, de uma série de vantagens, né, de faculdades, apesar, né? Exatamente, que a cegueira lhes facultou, né? Eles tinham muita sensibilidade com outros sentidos, eles disseram, né? Os sentidos da audição, do tato se apuraram. Eles falaram também que a sensibilidade, né, a musicalidade deles, né, vieram bem mais desenvolvidas, fez com que eles fizessem uma introspecção, né, prestassem atenção à alma deles, né. Então, uma série de coisas positivas, né, de depoimentos positivos que eles nos deram. E eles se sentiam muito felizes, bem-aventurados mesmos. Não vi ninguém triste por terem vindo nessa condição. Importante, só um detalhezinho, quando a gente lê o título desse texto, sem entender o contexto, a gente fica meio sem entender, assim, sem compreender, né? Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Por que são bem-aventurados os que não veem nesse sentido, né? E até, assim, a gente pode até pensar assim, será que é fechar os olhos no sentido daqueles que não conhecem ou que não procuram conhecer, que não tem nada a ver com essa mensagem, né? Quando na verdade ele se direciona a uma deficiente visual especificamente, né? E está falando do estado da cegueira, né? E como isso pode ser encarado como uma bem-aventurança, né? Assim como as outras bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, os que choram, que aparentemente se direciona a alguém que está sofrendo, mas é um sofrimento que permite uma nova visão à pessoa, né? Que abre os olhos, que abre o coração. Por isso que é uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos, mas não são todos os aflitos, aqueles que encaram a aflição como uma forma de transformação, né? Então são felizes, são bem-aventurados os que passam por essa expiação da cegueira, da deficiência visual, porque eles têm a oportunidade de aprender, assim como a gente viu dos exemplos que você comentou, outros aspectos que uma pessoa, né, com a visão normal às vezes não se atenta, em como a gente tem a oportunidade, né, através do sentimento, da audição, do tato, do olfato e de outros sentidos de compreender o mundo, de sentir o outro, de entender o outro, de entender o ambiente, né?
Então, são esses alguns exemplos, né, daqueles que a gente pode tirar de lição dessa condição, né? Fora outros que a gente só vai saber quando a gente, se precisar, vir nessa condição, ou ouvindo alguém que veio nessa condição, né? Tem um pensamento de Exúperi que ele diz que o essencial é invisível aos olhos, que só se vê bem com o coração. É o caso daqueles que não têm a visão física, né? E nós devemos ver como eles, com o coração. Todas as pessoas podem ver, né? Com o coração. A gente tem que aprender a ver com o coração. E eles têm esse reforço, né? Eles vêm ausentes da visão para desenvolver ainda mais esse lado. É verdade. Porque a visão, apesar de ser uma bênção, é um presente, né? Só que a gente precisa saber usar isso, né? O que acontece? Por que a gente ainda não aprendeu que o essencial é invisível aos olhos, né? Às vezes os nossos olhos param para ver o supérfluo, muitas vezes, a maioria das vezes, né? A gente percebe tudo que salta a aparência mais, a gente começa a julgar a vestimenta do outro, a aparência do outro, as cicatrizes, enfim, toda a aparência física, mas não enxerga com a visão espiritual, não procura compreender, não procura conhecer. É um exercício, né, na verdade, diário, que na verdade ainda é uma condição nossa, da nossa atual nível evolutivo, né? Mas esse exercício é importante, como o Exupéry comenta, né, no livro do Pequeno Príncipe, né? Que essa frase ela é muito famosa, mas a gente precisa procurar aplicar mais, né? Realmente entendê-la primeiramente e buscar viver realmente isso, né? Onde quer que a gente esteja, né? Buscar julgar menos, compreender mais, né? Às vezes a gente chega no local e vê alguma pessoa irritada ou vê uma pessoa em determinada condição, que a gente procure compreender, né? Entender com o coração, não só com a cena que choca os olhos, né? Mas com o coração. Então cabe a nós, né, que podemos enxergar, agradecer essa bênção, né, que Deus nos facultou e procurar saber usar, né, o olhar, saber usar os olhos com maturidade, procurando enxergar sempre, né, o essencial. Então vamos continuar. Vou ler o próximo parágrafo. Bem-aventurado o cego que viver com Deus, que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Pode encerrar. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais pensa em tudo quanto acabo de te dizer.
Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Vianês, Cura-d'Ars, Paris, 1863. Bom, ele fala justamente aquilo que a gente comentava, né? Sobre uma mudança de perspectiva, como a condição da cegueira pode trazer a felicidade, a bem-aventurança, né? Como às vezes a visão do jeito que a gente usa pode trazer, pode nos trazer para a queda, né? A visão mal utilizada. E é uma mensagem de consolo em primeiro plano para essa moça que ele está se referindo, mas em segundo plano para todos nós, principalmente para aqueles que estão passando nessa encarnação pela condição de deficientes visuais, né? E que na verdade a gente precisa até ter uma compreensão, nem sempre é uma expiação, às vezes é uma escolha, né? Às vezes é um espírito muito evoluído que vem nessa condição para ensinar, né? Então a gente precisa começar a exercitar essa visão espírita de entender a ação e reação como ela deve ser entendida, com toda a sua compreensão de circunstâncias. A gente não olhar alguém que vem numa condição de deficiente físico, deficiente visual, e achar que é uma pessoa que não é uma pessoa evoluída, ou que é uma pessoa menos evoluída do que eu, Não, isso aí não tem nada a ver mesmo, assim. A gente precisa entender, às vezes é uma pessoa que mereceu vir naquela condição, né, para depurar, para purificar, como o capítulo diz, né, purificar o coração. E às vezes a gente não tem ainda condição de vir assim. Talvez para nós fosse uma exigência maior do que o nosso espírito poderia aguentar. Porque a justiça de Deus é assim, é uma justiça que atua junto com a misericórdia, né? Se a gente viesse espiar aqui tudo que a gente deve de uma vez só, não iria ser pedagógico para o nosso espírito, né? E completando o que Ismael falou, na nota 21, Allan Kardec ele tenta explicar a causa das aflições, principalmente essa, né, aflição, que é a cegueira. Existe, né, o que Ismael falou, de vir nessa condição por ser uma missão mesmo, de vir exemplificar, né, de passar por aquela situação, porque essa pessoa tem condições de passar por isso e de servir de exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, como também como uma prova, né, como expiação de erros do passado. Vou pedir que Gabriela leia, né, o comentário de Allan Kardec. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista. De que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Pois é, Kardec explica aí de maneira muito
lógica e didática, racional, como se processa essa questão da expiação, né? Como às vezes é algo que realmente é espontâneo, dependendo da evolução da natureza do espírito, que ele realmente tem que vir com aquilo, ou uma escolha mesmo, né? Que ele, percebendo a necessidade de trabalhar esse lado, ele diz, não, eu escolho vir nesse corpo, com essa limitação, para aprender isso, né? E agora eu vou pedir que cada um de nós dê suas palavras, né, finais. O que é que você gostaria de dizer, Gabi, por exemplo, para finalizar o dia de hoje? Que a verdadeira pureza é do coração, né? Que a gente não precisa, como diz na música, ter os olhos para ver Deus. A gente pode sentir Deus e a gente pode ver Deus através de outros sentidos, como ouvir Deus, né? E há sempre uma causa justa na cegueira, e não apenas na cegueira, em outras questões também. Tudo é justo no universo, tudo tem uma causa e um efeito, né? Ismael? Bem, essa mensagem ela é muito delicada, muito lógica, muito consoladora, né? E é tudo que o Espiritismo, como doutrina, ela consola através do esclarecimento. Então, que a gente possa pegar o Evangelho cada vez que a gente nos reunir, como aqui hoje, em família, nas nossas casas, trazer as lições desse livro realmente para o nosso cotidiano, nossa vida, né? Entendendo que ainda na condição de enfermos precisamos dessa consolação, desse ombro, quase que ombro amigo, que é o Evangelho e o Espiritismo. E complementando, né, a doutrina espírita é realmente uma mãe, né? Ela é consoladora. E essa mensagem representa bem isso, né? O espírito Cura Dares, né, ele não disse bem-aventurados os que enxergam. Não, ele diz felizes, né, aqueles que estão em expiação. Felizes, né, somos nós que estamos aqui na Terra com essa oportunidade, né, de passar pela prova, passar pela expiação, para tentar melhorar, tentar nos depurar. Então isso é consolador. E acima de tudo, que a gente tenha fé em Deus, que Deus ele está, né, controlando, né, os nossos destinos. Deus ele está conosco sempre, né? Ele é o nosso Pai amigo e que em todas as horas, em todos os momentos está pronto para nos ouvir o nosso desabafo, né? E nos consolar, nos fornecendo esperança, nos fornecendo fé. Então, gostaríamos agora de encerrar, né, o Evangelho da noite de hoje. Estamos muito felizes pela presença, né, de cada um de vocês que contribuíram, né, com suas vibrações para esse Evangelho. Vou pedir que Ismael faça a prece de encerramento. Como a Gabi está aqui, ela trouxe uma poesia no início. Eu vou trazer também que foi uma música, né? Vou trazer também uma música aqui que eu vou, assim como ela, recitar, que é uma música chamada Salmo, que eu acho que tem a ver com o que nós estávamos falando. Essa música é uma música evangélica, da religião evangélica, mas tem tudo a ver com o Evangelho, com Jesus e com o Espiritismo também. E ela diz assim, vou falar só o iniciozinho dela. Amáveis são os teus caminhos, ó Senhor. Alegro-me em confiar no teu amor. Cada novo dia incerto é para mim. De tua direção eu preciso, ó Deus.
És a luz da minha vida. És o pão que me alimenta. És o ar que eu respiro. És a mão que me sustenta. Então, com essas palavras, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos com o Teu Evangelho. Que o Senhor nos inspire na nossa caminhada a vivenciar esses ensinamentos com a confiança, a certeza de que estás conosco sempre, mas que precisamos da nossa contrapartida. Precisamos também agir, ter vontade de melhorar, de crescer. Nos ilumina, nossas famílias, de todos que estão aqui presentes fisicamente ou virtualmente. Esteja conosco, iluminando esse projeto do Evangelho ao Lar. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então, muita paz, muita saúde e que esse ano seja recheado, né, de realizações no bem. Muita paz. Vamos lá tomar água fluidificada agora, né? Saúde e paz. Saúde e paz.